lado, né, dependendo da altura. A overlock pode ficar aí de canto, já a gente começa a iniciar ela, a gente usar ela. Sempre com as pernas cruzadas, como se fosse aqui no meio, uma perna cruzada sobre a outra. Deixa as mãos aonde for mais confortável para você, elas agora fechem os olhos, prestem a coluna. Comece agora, meninas, a conectar para mim a mente e o corpo de vocês. Comecem a perceber como que algumas estruturas desse corpo estão acomodadas lá embaixo, sobre o chão. Vai percebendo que vocês estão sentadas por cima dos isquios e a coluna está em crescimento. É como se vocês estivessem encostando as costas sobre uma parede. Afasta bem os ombros das orelhas, ficam eles bem pesados, onde ao mesmo tempo que vocês estão crescendo por trás da nuca, vocês também estão crescendo pelo topo da cabeça em direção ao pé. Vai preservando essa postura bonita ao longo da nossa prática e vem observando agora o ritmo respiratório de vocês. Vai puxando e soltando o ar, se possível puxa pelo nariz e solta pela boca. Vai sentindo esse ar passando por dentro das narinas, preenchendo a caixa torácica, abrindo aí bem os pulmões, ganhando espaço em as laterais. Vai preservando um ritmo respiratório calmo, leve, que vocês respeitem sempre essa entrada e essa saída de ar. Vai deixando devagar a cabeça começar a cair. Ela vai caindo de um lado para o outro, como se a orelha uma vez fosse se aproximando do ombro do lado direito e uma vez do ombro do lado esquerdo. Então vai afastando a lateral aí do pescoço e vai começando a mobilizar um pouquinho essa cervical. Deixa a cabeça cair para o lado direito e fica. A mão direita vai lá em cima. Puxa um pouquinho perto da orelha e fica, sem encostar a cabeça no braço, tá? Dá um espacinho entre a orelha e o ombro. Mantenha a coluna em crescimento. Isso. E vai soltando o braço direito, vai deixando a cabeça cair lá para o outro lado. O braço esquerdo sobe, vai lá em cima, puxa perto da orelha para vocês e preserva espaço entre a orelha e o ombro do mesmo lado. Isso, só para a gente alongar um pouquinho. Foi soltando com cuidado a cabeça, volta soltando o braço e essa cabeça começa a se movimentar agora para baixo e para cima. Para baixo, como se o queixo fosse se aproximando do peito, estufando a nuca para trás. E essa cabeça volta crescendo e o queixo vai se apontando um pouquinho para frente e para cima, sem ignorar demais a cabeça lá para trás. Esses movimentos curtos, movimentos pequenos. E vai parando com o queixo um pouquinho mais lá em cima, junta as duas mãos como uma prece embaixo do queixo e mantém o olhar um pouco mais alto. Isso. Agora vai colocar uma mão em cima da outra lá atrás da cabeça, vai empurrar a cabeça um pouquinho para baixo e vai descer o olhar em cima do cabelo. Isso, assim arredondar a coluna, mantém a coluna em crescimento. Ótimo. Vai soltando as mãos, vai descendo os braços, vai descendo a cabeça. Imaginem que agora a ponta do nariz de vocês é como se fosse um lápis e vem contornando a frente do rosto um pequeno círculo. Vai girando a cabeça para algum sentido, vai deixando o tamanho do círculo do tamanho que seja confortável para cada um de vocês. Vai percebendo o sentido, vai percebendo o lado
E começa a contornar para o outro sentido, vem mudando. Vai dando leveza, vai dando soltura e vai preparando essa cervical. A última volta e vai deixando com cuidado essa cabeça se retornar alinhada ao centro. Começa a dar movimentos de torções para os ombros de vocês. Então, uma vez os ombros vão subindo e vão rodando para trás e alterna subindo e rodando para frente. Vai subindo e rodando para trás, vai subindo e rodando para frente. Procurando agora trazer leveza para a região do trapézio, onde a gente tem bastante tendência de acumular tensão. Mas sentindo que eles querem ficar bem soltos, bem relaxados. Só mais um giro para cada sentido e deixa eles retornarem bem pesados e distantes das orelhas. Vai deixando agora os braços subindo para frente, na linha dos ombros, apontando a palma da mão para baixo, para o chão. Vai crescendo os braços para frente, abrindo as escápulas nas costas e vai deixando os ombros empurrarem as costas lá para trás, fechando as escápulas. Então é só um movimento de ombro, sem arredondar a coluna, tá? Então mantém a coluna crescida e só os ombros vão para trás e vão para frente. As escápulas vão se abrindo e vão se fechando. Ótimo. Perfeito. Para com os ombros lá na frente, entrelaça as duas mãos, puxa e mostra a palma da mão para frente. Isso. Agora, arredonda as costas um pouquinho para trás, escondendo o coração e desce o olhar em cima do rabinho, olha para baixo, sem colar o queixo no peito, sem tensionar os ombros, deixa os ombros bem relaxados. Agora, mantendo os braços dessa forma, vai subindo eles lá em direção ao teto, vai crescendo a coluna, vai subindo o olhar e vai levando ele para frente. Vai descer o braço direito para o lado e vai apoiar a palma da mão no chão do lado de vocês. O cotovelo direito vai um pouquinho para trás, vocês vão fazer uma inclinação para o lado direito. Solta a cabeça, prende ela um pouquinho para o lado e o braço esquerdo cresce longe lá em cima do pé. Ó, sem deitar em cima do ombro, tá? Dá espaço. Isso. A mão, sem levar a mão tanto lá para trás, deixa a mão mais do lado de vocês mesmo. Isso. Relaxa o cotovelo, relaxa o ombro e foi lá para o outro lado. Vai descendo o braço esquerdo, acomodou a palma da mão. Ó, sem ombro, pendurado aqui, ó, relaxa esse ombro. Joga o cotovelo lá para trás. Solta a cabeça um pouquinho para o lado. E ó, cresce. Voltem devagar. Perfeito. Vai dobrar o joelho direito, vai passar o pé lá para o outro lado. Vai virar o corpo para o lado direito e os dois braços vão lá para trás. Olha lá, joelho em cima do ombro direito. Alguém vai olhar? Ó, vamos todo mundo com calma. Estiquem as duas pernas para frente. Junta bem uma perna com a outra. Agora o joelho direito. Vai dobrar o joelho direito e o pé vai apoiar lá do outro lado da perna esquerda. Isso. Agora vai girar o tronco, girar a cintura do lado direito e os dois braços vão lá para trás. Ok. Então passa o braço esquerdo também lá do lado direito. Ok. Então, certo. Ela tinha que ter ficado no meio, tadinho. Pronto, pro lado dos dois lados. E vamos trocar, inverteu. Dobrou o joelho esquerdo e torceu o tronco também para o lado esquerdo. Ai, eu vou ficar
Ok. Muito bem. Voltando, meninas. Virgínia, que entrou por último. Vê se você consegue para mim deixar a sua câmera mais de lado para mim. Porque eu preciso ter um campo de visão melhor de você se movimentando. Ok. Peguem a overboard de vocês e coloca ela atrás dele das costas. Deixa ela bem encostada perto de vocês. Foi? Sem deitar em cima dela, tá? Só encosta. Menina, só um minutinho, só tendo uma interferência de som aqui rapidinho. Então vamos lá, meninas. Sentadas, com a overboard aí atrás, deixem os joelhos dobrados, solo do pé em contato com o chão. Separe os joelhos e os pés um pouquinho e segurem atrás da coxa de vocês. Senta normalmente, cresce a coluna, senta em cima do ossinho do bumbum. Relaxa os ombros, pensa num pequeno movimento. Faz um pequeno C nas costas, ó. A torácica arredonda um pouquinho para trás, desce o olhar em cima do quadril e volta crescendo além do peito, sem deitar em cima da bola ainda, tá? Então a gente só fez o arredondamento. Arma os cotovelos para fora, solta os lábios da boca, respira naturalmente. Isso. E à medida que vocês forem arredondando, aí sim a gente vai começar levemente a soltar um pouquinho das costas lá atrás na bola. Vai querer apertar um pouquinho o sacro, apertar um pedacinho da lombar lá na bola e volta crescendo, abrindo bem o peito. Isso. Então é só um pouquinho, tá? Solta a boca, respira. E arredondou. Isso, hein? Se a bola estiver muito cheia, ela tem tendência de escapar aí de trás, tá? Prepara que a gente vai arredondar, vai encostar um pouquinho as costas lá na bola e vai ficar. Tirem as mãos atrás da coxa e estiquem os braços para frente na linha dos ombros. Devagar, deixa os braços subirem lá em direção ao teto na linha das orelhas e os braços vão descer as laterais da perna partindo dos joelhos. Ó, só os braços vão subir e descer retos. Sobe e desce pelo mesmo caminho. Olha em cima do quadril, todo mundo. Sem abrir os braços, meninas, só sobe e desce. Isso. Olha em cima do quadril, sustenta. Só mais uma vez, para a metade do caminho, segura atrás da coxa e se puxa para sentar e crescer. Perfeito, meninas. Tirem a bolinha aí de trás, segura a bolinha com as mãos e mantém o posicionamento das pernas. Mantém os joelhos dobrados, mantém os pés apoiados. Ok. Foi? Todo mundo? Ok. Braços esticados à frente. De novo, arredondou as costas, puxou ela um pouquinho para trás e foi descendo. Vai aproximar o sacro, vai aproximar a lombar lá atrás do chão e vai voltar sentando por cima dos iscos e crescendo. Queremos sair de contato com o chão, já volta. Desce só até onde os pés se permaneçam firmes no chão. Isso. Na próxima vez, para lá na metade do caminho e fica.
gira o tronco para o lado, vai querendo aproximar a bolinha do chão e vai trocando. Uma vez gira para o lado direito e uma vez gira para o lado esquerdo. Isso. Devagar, gira a cabeça junto, sem prender a boca, respira. Ótimo. Mais um giro para cada lado. Quem acabou, tudo bem. Para, andando no meio do caminho. Senta por cima dos iscos e respira. Ok, respira. Recupere o fôlego. Tudo bem? Isso? Mais ou menos? Ok, meninas. Coloquem a bolinha entre os joelhos. Encaixa a bolinha entre os joelhos. Pés firmes no chão. Braços esticados mais uma vez na frente da linha dos ombros. Palma da mão apontada para o chão, palma da mão para baixo. Vamos pensar agora na ideia de uma coluna neutra. Ok, Virginia, tranquilo, tá? Vai fazendo o que você achar que for possível. Se não der, sem problema pelo assim, tá? Então, coluna neutra, vem pensando então, meninas, em encher o peito de ar e deixa essa coluna inclinar retinha 2 centímetros para trás e vai riscando o olhar, crescendo ele lá em cima do teto. E volta devagar. Então, sem arredondar a coluna agora, uma coluna reta. Isso. Para a gente intensificar, vamos puxar o ar na hora que você estiver inclinando e vai soltar o ar quando estiver voltando. Só porque você não fez isso comigo ontem, né, Beatriz? Verdade, né? Isso. Para lá na metade do caminho e fica. Respira. De novo, só os braços. Leva eles lá em cima do teto e desce na metade do caminho. Isso. Sem olhar para baixo, olha para cima agora. Lá no rodoteco da parede da frente. Estufa esse peito, cresce as costas. Ótimo. E descendo os braços na linha dos ombros, vem sentando por cima dos isquios e vai crescendo. Ok, muito bem. Estiquem as pernas para frente. Deixe as pernas separadas, mais ou menos na largura do tapete ou afastem um pouco mais. Quem tem dificuldade de sentar em cima dos isquios, pode dobrar o joelho um pouquinho para a gente manter a coluna mais crescida. Somente o calcanhar em contato com o chão. Puxa a ponta do pé para cima, a ponta do pé para vocês. Segura o overcoat com as 2 mãos e vamos começar com os braços lá no pé, lá na linha das orelhas. Por enquanto, só o movimento dos braços. Os braços vão descer na linha dos ombros e vão subir na linha das orelhas. Olha para frente, sem olhar para o chão, na linha do horizonte, bonito. Isso. Volta do pé para cima, sem deixar esse pé cair. Ativa a ponta do pé. À medida que a bolinha for descendo, vai descendo a cabeça, o pessoal, apoiando as costas lá na frente, fazendo você bonito. Volta desenrolando de baixo para cima e descendo. Pensa no spine stretch. Então, é como se tivesse uma bola gigante na frente de vocês, que o corpo quisesse contornar por cima dessa bola grande e volta crescendo devagar, mais para frente do que para baixo, meninas. Como se vocês quisessem ultrapassar as pernas e os pés. Só mais uma vez. E voltamos crescendo. Respira, recupera o fôlego. Tudo bem? Isso? Isso não, né? Isso é moleta. Ok, permaneçam com as pernas dispostas da mesma maneira. Segurem a bolinha ainda com
inicia com os braços à frente na linha dos ombros. Fazem uma garra com os dedos somente com o braço direito, tá? O braço esquerdo a gente vai permanecer na frente por enquanto. Então, agarrou a bolinha com a mão direita, sem abrir o braço para o lado, vai girando o tronco, vai girando a cabeça e deixa o braço lá atrás. Voltou, trocou a bolinha de mão e fez para o outro lado. Sem mexer ainda na coluna, tá? Coluna neutra, somente o movimento do braço. Então, apenas o braço vai abrir para o lado, vai só torcer a coluna e vai olhar lá para trás, sem puxar a coluna junto. Ó, um braço fica na frente e o outro segurando a bolinha que vai lá para trás. Ok. Mais uma vez para cada lado, onde a gente vai incluir uma inclinação. Quando a bolinha for lá para trás, o braço que está na frente vai descer em direção ao pé oposto, puxando a coluna para frente. Então, é uma rotação com uma inclinação para frente. Primeiro torce, leva a bolinha. Um vai para trás e o outro. Se trazer o braço no pé, o braço vai para trás do corpo. Isso. Gira primeiro o braço. Virginia, leva o braço lá para trás do seu corpo. Você coloca na cabeça. Nossa, já estou mais alongada. Sim. Pronto. Chega dando dois braços para frente. Meninas, quem finalizou já estava ali. Primeiro abre o seu braço para o lado e leva a bolinha lá atrás do seu corpo. Isso, olha lá atrás. E agora seu braço da frente termina de cabeça. Isso. E aí? Não olha o dedo, não? Não. Ela está passando para outras pessoas agora. Muito bem, meninas. Respirem. Recuperem o fôlego. Tudo beleza? Tá aqui? Vamos ficar agora ajoelhados no chão. Não, para deitar. Eu vou deitar. Deitar é pior. Ajoelha, dá um pouquinho de espaço entre os joelhos e entre os pés. Passa a perna direita para frente, apoiando a sola do pé em cima do tapete. Então, a gente vai ficar semi-ajoelhado. O pé que está lá atrás fica a critério de vocês. Pode ficar com o torso do pé solto ou com o pé ancorado no chão. Pegou a bolinha, segura ela com as duas mãos, estica os braços para frente na linha dos ombros. À medida que vocês forem empurrando o joelho para frente, os braços vão subir e vão levar eles lá em direção ao pé. Então, é uma mobilidade de quadril. E voltou. Observa se o calcanhar que está embaixo está na linha do joelho. Isso, olha para frente. Solta os lábios da boca, respira. Calcanhar do lado do chão. Isso. Mais uma vez, se possível. Voltou. Relaxa os braços só um pouquinho, mas mantenha a mesma perna aí por enquanto. O pé que está lá atrás, agora a gente precisa ancorar os dedos dos pés. Então, coloca os dedos dos pés ancorados. Volta a esticar os braços para frente na linha dos ombros. Força nas pernas. Vai desencostar o joelho de trás. Faz uma breve inclinação da coluna para frente. Sobe um pouquinho o corpo, como se fosse ficar em pé. E desce devagar. Joga a força lá. Isso, olha para frente. Olha para o chão. Quem tiver patologia do joelho, do pé, faz um pequeno afundo e volta, certo? Quem tiver dificuldade. Para na metade do mantém. Aperta a bolinha e alivia. Aperta a bolinha e alivia. Beleza, Virginia, como você está observando, tá?
aquele aluno que tem alguma disfunção, patologia, desconforto bem significativo no joelho, começa de pé, tá? Que aí você vai fazer um pequeno afundo, sem trabalhar com a descarga. Trocou, inverteu as pernas, passa as pernas, passou a esquerda para frente. O pé lá atrás, por enquanto, fica aqui perto de vocês. Bolinha vai ombros, cresce as costas, vai lançando esse joelho lá para frente, quando você quiser ultrapassar o pé, e vai deixando os braços subirem para cima, para o teto. Abrindo bem o peito, mantendo o olhar à frente. Isso. Olha sempre para frente, postura bem bonitas. Ótimo. Mais uma vez, se possível, quando vocês voltarem, deixe os braços pararem ainda nos ombros, ancora os dedos dos pés lá atrás, começa a colocar um pouco mais de força na perna da frente, inclina o corpo um pouquinho e vai subindo. Desencosta o joelho lá de trás e desce com cuidado. Isso. Devagar na volta, sem bater o joelho no chão. Isso. Concentra, respira, vai sempre no ritmo de vocês. E na próxima vez, para a metade, fica pressionando a bolinha. Pressiona e alivia. Pressiona e alivia. Perfeito, meninas. Respirem. Quem já parou, tudo bem. Ok. Desce devagar. Muito bem. Ainda estou suando. Ó, deixa a bolinha de campo um pouquinho. Senta em cima dos calcanhares. Desliza os braços do chão lá para frente. Solta a cabeça, solta as costas. Respira um pouquinho. Tranquiliza aí o ritmo respiratório de vocês. E aí, meninas, vamos agora entrar em posição de 4 apoios, onde vocês vão encaixar a bolinha entre os joelhos mais uma vez. Encaixar os joelhos. Eu estou terminando. Os ombros embaixo das mãos, quadril embaixo dos joelhos. Vamos pensar lá na nossa mobilidade primeiro. Vai arredondando as costas como um gato, bem bravo, encaixa o quadril, desce o olhar na ponta do joelho. Volta abrindo o peito, mostra os discos para trás e cresce o olhar. Todo mundo percebe se as mãos estão embaixo dos ombros para mim. Isso. Ó, sem travar o cotovelo, tá? A curvinha do cotovelo ela tem que ficar para dentro, sem deixar a curvinha do cotovelo para fora. Vai mantendo esse movimento. Lembra que tem que ter espaço entre o queixo e o peito, entre os ombros e as orelhas. Na hora de voltar, sem exagerar no empinado no bumbum. Volta ativando um pouquinho o abdômen, sem deixar a barriga solta. Vamos mais uma vez e vamos parar na metade do caminho de novo. Parou lá na metade, ancorou os dedos dos pés lá no chão e ficou. Mantenha o olhar entre as mãos de vocês, coluna neutra agora. Deixe os joelhos flutuarem 2 centímetros no ar e desce. Vai empurrar as mãos e os pés para baixo. Os joelhos sobem 2 centímetros, desce. Vai e volta com cuidado, tranquilo, Virgínia. Vai fazendo o que dá, tá? Quando vocês flutuarem, flutua, segura o cocão, pressiona a bolinha 2 vezes e desce devagar. Subindo, aperta 2 vezes e desce devagar. Perfeito. Ótimo. A última vez. Aí, muito bem. Perfeito. Respire, meninas.
descansa um pouquinho dos punhos, as mãos, vira as mãos de um lado, do outro, abre e fecha os dedos para dar um pouquinho de alívio. Ok. Em vez de vocês ficarem com a palma das mãos, vamos ficar com o apoio do antebraço no chão. Então, colocou o antebraço, bolinha se mantém entre os joelhos. E agora a gente vai entrar numa posição de prancha. Então, ancora os dedos dos pés, estica os joelhos e entra numa posição de prancha. Tira os joelhos do chão e subiu. Vamos deixar os joelhos esticados? Ver se vocês conseguem utilizar os pés lá para trás, desce o bumbum, alinha o quadril com os ombros e fica. Desce esse quadril, posição de prancha, hein? Sem ser um V, prancha desse. Segura o abdômen, uma prancha isométrica. Sossega. Desce esse bumbum, desce o bumbum baixo. Aqui, ó. Já tá descido. Isso, segura. Aí, desceu devagar. Respira que a gente vai subir de novo, hein? Quem achar que a bolinha está desconfortável, quiser fazer sem a bolinha, pode tirar ela daí, tá? Minha comida já Tá tem só pra gente. Já tem um treinamento de distância entre as pernas. Então a gente desceu o cotovelo para diminuir a alavanca, tá? Então mantém o antebraço e vamos de novo. Ancora os dedos dos pés, desliza eles lá atrás no chão, estica os joelhos e fica. Agora começa a fazer um balanço do quadril. Deixa o quadril balançar de um lado para o outro, como se vocês fizessem cair do corpo de um lado, cair do corpo para o outro. Isso, solta mais esse quadril. Ótimo. Um pouco mais baixo. Só mais uma vez, para lado. Aí, tudo bem, desce devagar. Esse balanço, meninas, é um balanço que o quadril ele cai como se os pés fossem fazendo uma torçãozinha de um lado para o outro, tá? Ele é mais pesadinho mesmo. Cansadas, né? Vamos deixar de barriga para cima. Isso, meninas, na janela, isso mesmo, tá? Perfeito. Muito bem, vamos deitar um pouquinho de barriga para cima. Bolinhas nos joelhos dobrados, sola do pé está em contato com o chão. Ok. Entrelaçou as duas mãos e colocou as mãos embaixo do pescoço, embaixo da cabeça. Asa bem no peito, sente a cabeça curvada nas mãos. Vai flutuar as duas pernas no ar, elas vão ficar na cadeira. Ponta do pé tá para cima, pé de palhaço. Ó, o calcanhar tá alto, lembra daquele ângulo de 90 graus. Vou deixar o calcanhar próximo à parte posterior da coxa. Então, levanta esse calcanhar lá para cima. Ok. Vem subindo cabeça, pescoço e ombro, leva o olhar em cima do quadril e desce devagar. E solta o ar, sem colar o queixo no peito. Lembra que é mais tronco, a cabeça acompanha. Isso. Procura soltar o ar à medida que vocês forem subindo. E à medida que vocês continuarem a subir, vai esticar as duas pernas longe lá para frente. Estica as pernas longe e volta. Virgínia, qualquer coisa continua fazendo só o movimento do tronco. Ou pode ficar com os pés no chão também. Se achar pesado para lombar, fica mais para o teto do que para frente. Cuidado com essa volta. Na volta, sem deixar o pé cair. Lembra do ângulo bonito de 90.
Você achava que Pilates era assim, né? Você Maravilhoso. achava que Pilates era assim? Desceu. Ok, meninas, respire. Nossa, parece um carro. Mantenha essa bolinha entre os joelhos e deixe os braços conectados ao longo do corpo agora. Joelhos dobrados, pés alinhados no chão. E vocês vão levantar a ponta dos pés para cima, deixando só o calcanhar em contato com o chão. Calcanhar no chão, ponta do pé para cima. Empurra forte os braços para baixo, vai flutuando o quadril e ele vai subindo por cima dos joelhos e vai subindo numa ponte lá em direção ao pé. Desce esse quadril diretamente para o chão, pensando numa ponte neutra. Vai subir e vai descer pelo quadril. Isso, sem fazer concha com as mãos, hein? Abre essa palma da mão e aperta ela forte no chão. Ativa o antebraço, o tríceps, sente que os joelhos estão sendo puxados para frente e o peso do corpo está em cima dos ombros. Lembra do pescoço, sem esmagar o pescoço no chão. Olha mais para frente do que para cima. Segura esse quadril lá em cima do teto e fica. Aperta a bolinha e solta. Aperta e solta. Isso, e fica lá em cima. Ponta do pé está para cima. Braço firme no chão. Ótimo. E vai descer tudo devagar. Ok, balançar as pernas de um lado, do outro, só para descansar um pouquinho aí as costas. Devagar, alinham as pernas, retira a bolinha dos joelhos e deitem de lado, mais aqui de frente para a câmera se possível. Quando vocês forem deitar de lado, nós vamos levantar um pouco do corpo e colocar o antebraço de baixo, apoiado no chão. Isso. O cotovelo fica embaixo do ombro. Sobe o corpo, antebraço, pega a bolinha e apoia ela embaixo das costelas de vocês. Então vai ficar pertinho do cabelo, pertinho das costelas. A perna de baixo está dobrada e a perna de cima está esticada. Mão de cima está apoiada no chão, na frente do corpo. Ó, então, empurra esse braço de baixo para crescer bem a coluna, olha para frente e a perna de cima. Vai subir ela uma vez em direção ao teto, para descendo ela na metade do caminho. Chuta ela para frente. Volta. Sobe em direção ao teto, desce e chuta para frente. E subiu, desceu, chutou para frente. Cuidado com o quadril, tá? Sustenta bem esse alinhamento, presta a postura, leva o olhar para frente. Isso. E vai começando a ativar aí o nosso glúteo médio. Mais um movimento completo e essa perna vai parar na metade do caminho e vai ficar. Círculos. Gira essa perna completamente no ar. Círculos pequenos. Círculo ao contrário. Vai andando.
E desceu tudo devagar. Ok. Trocou de lado. Muda. Vira um pouco mais. Não sei, eu estava dizendo mais. Posiciona aí o antebraço. Posiciona a mão embaixo das costelas. Isso é como se fosse um encosto, um apoio para auxiliar vocês a preservarem essa postura bonita. Joelho embaixo do braço, perna de cima esticada, acomoda a palma da mão no chão, na frente do corpo, cresce bem a postura. E se vem subindo, a perna de cima flutua, vai em direção ao teto, desce na metade do caminho e essa perna chuta para frente uma vez. Voltou, subiu em direção ao teto, desce, para na metade do caminho e vai para frente. Controlou a ida, controlou a volta, sustenta o alinhamento do quadril. E para na metade do caminho e fica círculos. Começa a contornar um pequeno círculo no ar, círculo curto. Sem acelerar. Círculo ao contrário, outro sentido. Ótimo. E foi parando devagar, cuidado. Deitem de barriga para baixo e coloquem a bolinha lá na frente de vocês, onde vocês vão colocar uma mão em cima da outra, na parte mais alta da bolinha, braços esticados e testa lá no chão. Então, barriga para baixo, bolinha lá para frente, estica bem os braços. Isso, meninas, deitem com a cabeça mais para o lado da cama, para ficar mais fácil de ver para vocês. Braços esticados, as mãos na parte mais alta da bolinha, testa no chão, afasta um pouquinho só uma perna da outra. E à medida que vocês pressionarem as mãos em cima da bolinha, vem desencostando testa, nariz, queixo, garganta, peito. Faz um pequeno deslizamento da bolinha na direção de vocês com os braços alongados e volta esticando lá para frente. Quando vocês apertarem a bolinha, já aperta puxando ela um pouquinho para vocês, sem dobrar os cotovelos. Então aperta, puxa um pouquinho, ilumina o coração, abre um pouquinho o peito, faz uma extensão bonita e volta. Sem prender a boca, respira, solta os lábios. Isso, muito bem, meninas. A última vez, se possível, subiu e ficou. Só mantém um pouquinho nessa postura, relaxa os ombros. E deslizou lá na frente e desceu. Ok, meninas. Voltem a ficar de barriga para cima. E aí essa bolinha fica aí de canto, ou se vocês quiserem deitar com o cabelo de cima, também pode. Deitem de uma forma que seja confortável para vocês. Sobem os braços, deixem as pernas soltas, se acomodem, se ajustem. Se permitam nesse final a fecharem os olhos mais uma vez. Percebam para mim agora o ritmo do batimento do coração ficando um pouco mais tranquilo e as batidas voltando ao seu ritmo natural. O trabalho respiratório também vai se acalmando e vai se tranquilizando dentro do peito. E vocês vão sentindo o corpo agora mais solto, mais leve, mais relaxado. Vai pensando naquela forma de crescimento que a gente trabalhou, onde a gente abre um espaço entre as vértebras
trouxe uma melhor postura para o corpo de vocês. Vai mantendo essa postura registrada na cabeça e vai mantendo ao longo da semana de vocês. Vamos se agradecendo hoje por esse tempo de qualidade, esse tempo de autocuidado, de saúde, mente, corpo. Eu agradeço vocês imensamente pela presença, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado e compartilhado da aula. Palmas para vocês, foram maravilhosos. Muito bem. Então, foram algumas coisinhas, teve coisas bastante básicas, que a gente gosta sempre de estar trabalhando. E algumas coisas diferentes que dá para vocês evoluírem, desconstruírem e construírem um movimento dentro de uma aula. Vai muito da turma, né? Se for turma avançada, turma mais iniciante, né? Turmas mais idosas, distantes. Então dá para trabalhar de formas diferentes. Certinho? A Bruna ainda deve mandar aula gráfica essa semana, então não sei se ela já enviou, se ela não enviou, ela já envia. Qualquer dúvida, curiosidade, estamos disponíveis para isso, tá, meninas? Então fiquem com Deus, uma boa semana a todas, um bom descanso. Um beijão e até a próxima.